Atenção, todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistaremos Vinícius Ferreira, presidente da Anfipa, ativista social, um cara fodão na luta contra a alienação parental e defesa da lei da alienação parental, um tema muito polêmico. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro patrocinador, Colim Ramos e Jesus Advogados, escritório de advocacia do qual eu sou sócio. 20 anos de atuação na área civil, previdenciária e trabalhista, com escritório em Porto Alegre e Erechim, no Rio Grande do Sul. Telefone 51 32 28 12 19. Atuamos em todo o país. Segundo patrocinador, Rede Sky, Rede de Hotéis Sky. Se você for para a Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, fique num hotel Sky ou pelo menos pense com carinho na ideia. Hotéis de luxo, de alto padrão, com preço inacreditável. Nosso terceiro patrocinador, Imobiliária Golden, Porto Alegre. Imperadora dos bairros nobres, imóveis de classe A e B. Se você procura imóvel para comprar ou vender, se você for investidor imobiliário, Imobiliária Golden, telefone 51 3276 51 3276 3612 ou 51 991 80 4327. Então fica a dica. Agora vamos parar de enrolação, que estamos todos ansiosos, eu pelo menos estou ansioso para ouvir o nosso ativista Vinícius Ferreira. Vinícius, 30 segundos para tu complementar a apresentação e falar sobre a nossa luta. Bom, eu não preciso complementar, vou usar o tempo para falar da luta, que é o que importa, não é? Bom, a gente está enfrentando aí uma tentativa bem séria de revogação da lei, né, o PL 6371, que a gente conseguiu que fosse apensado aos outros processos, outros projetos de lei, que na verdade tentam melhorar a lei da alienação parental. 76, qual é o número do projeto de lei? 7352. Na verdade, foi o projeto de lei que visa... O 7352, ele já veio do Senado, na verdade, relatoria do Antônio Brito, está com a gente também, e ele diz, na verdade, que todos os processos que entrarem na justiça de alienação parental, eles têm que tramitar com prioridade, né? E, na verdade, a pensação desses 18 projetos de lei, por si só, vai mostrar para os deputados que forem, na verdade, votar qualquer um dos temas, que existe muito mais iniciativa dos deputados, existe um dinheiro público já gasto para pesquisa e elaboração desse projeto de lei, para melhorar a Lei 12.318, e apenas um projeto de lei pedindo a revogação da lei. Então, a própria pensação, além de deixar a revogação mais difícil, também faz com que os próprios deputados, ao lerem os projetos de lei, vão tomando consciência de que é uma lei que ela pode até melhorar, mas revogar não pode. A gente não pode, no momento atual, em 2021, abrir mão de direito fundamental das crianças. Vamos explicar, muito embora, é óbvio que eu sei, né, nós estamos na luta juntos, né, contra a alienação parental. Vamos explicar o que é alienação parental e como é que funciona a lei da alienação parental que já existe. Isso é muito bom, porque, vamos lá, o lugar de fala da Anfipa é o lugar de fala da criança, né? A Anfipa é a Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. E é preciso falar, antes da alienação parental, o que o Brasil quer ser. A gente tem a Constituição de 88, que traz direitos fundamentais, a gente tem o novo Código Civil, que coloca a criança como sujeito de direitos, a gente tem na Constituição 227, que diz os deveres da família e do Estado com a criança, e a gente vai vendo que o legislador foi melhorando esse direito, chegou no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4, que diz... Lá em 90, né? 90, mas no artigo 4 ele é lindo, porque ele diz: a família e o Estado têm que tutelar a criança e falar dos direitos. No mesmo parágrafo que fala do direito à vida, fala do direito à convivência familiar. Então, essa é a importância da convivência familiar. A gente tem, em 2014, um novo texto para a Lei de Guarda Compartilhada, que é o padrão, né? Se é aplicado ou não como está na lei é outra discussão, mas o padrão é a guarda compartilhada e equilibrada. A guarda compartilhada, e no texto legal ainda fala que é em tempo equilibrado. A jurisprudência brasileira e a doutrina familista brasileira e diz que a guarda compartilhada é a gestão apenas e não o tempo. Aquilo que o legislador escreveu ali não é, né?
Pois é, isso é uma coisa que torna mais clara ainda quando você começa a conversar com os deputados, né? Quem esteve participando daquele texto e por que fez o texto, e infelizmente não é aplicado como foi feito. Mas ainda assim, a guarda compartilhada é a melhor maneira de você evitar a alienação parental. E mesmo com essa lei, foi necessário chegar na 12.318, que aí sim, é uma lei educativa. Ela elenca, ela dá exemplos do que são atos de alienação parental. 12.318 é a lei da alienação parental. Exatamente. É a Se lei... você que está em casa e tem alguma dúvida, procure no Google, ela tem 7 ou 8 artigos apenas. 8 artigos, é muito curtinha. Uma lei curtinha, não tem por que não ler esta lei. Pode seguir, desculpa a interrupção, Vinícius, mas só acabar. Não, isso é perfeito, porque é uma coisa que eu sempre falo também, não tem obscurantismo que resista à informação. Então, qualquer um que estiver aqui, coloca no Google Lei 2318-2010, vai chegar no site do Planalto e está ali o texto legal. Bom, é uma lei que no seu artigo 2º mostra atos de alienação parental, então, difamar o pai, dificultar o acesso, falar mal da mãe, e por aí vai. E assim que ele apresenta os atos de alienação parental, ele chega no seu artigo 6º e diz ferramentas que o juiz pode usar, que é o legal da história dessa lei. Ela não é uma lei punitiva, ela age no sentido de educar o alienador para que ele pare com esse movimento, que a gente já sabe que faz mal para a criança. Então, o juiz, na verdade, ele identifica os atos, ele adverte o alienador, ele fala, olha, o que está acontecendo aqui não é legal, isso não pode se repetir, e ele pode multar, ele pode aumentar o tempo de convívio da criança com o genitor alienado, e é interessante chamar a atenção também para os ouvintes o seguinte, alienar é um sinônimo para separar. Às vezes, do texto legal, ele descola um pouco do português popular, vamos dizer assim. Mas alienar é separar. Então, se tem um dos genitores, pai ou mãe, afastando o filho do outro, e o juiz identifica, já advertiu, já multou, e nada muda, então o juiz começa a aumentar o tempo de convívio com aquele que está afastado. Por quê? Porque ele é mau? Porque ele quer fazer mal para quem está alienando? Para compensar o prejuízo. Exatamente, para que a criança possa conviver com o outro que está separado. Então, é uma questão o que é interessante na lei da alienação parental, que tem é tratado como punição algo que de punição não tem nada, que é a obrigatoriedade de tratamento psicoterapêutico. Está na lei, e como punição, só que punição é essa, em que a pessoa é obrigada a procurar algo que será bom para ela própria, né? Pois é, na verdade tem um projeto de lei, o 10.712, eu não vou saber a data dele, mas ele é da Soraya Santos, também conversamos com ela, e que ele disponibiliza tratamento terapêutico na rede do SUS para os envolvidos, aí é tanto a criança quanto o pai ou mãe, né? Ele traz algumas questões também com relação a tratamento durante o processo de alienação parental. Então, o que a gente pode ver na Lei 12.318 é que há sempre um viés educacional e protetor da criança. E aí chega numa coisa que é importante a gente debater. Um projeto de lei que pede a revogação da Lei 12.318, né, o PL 6371... Pessoal de casa, desculpa interromper aqui, Vinícius. Sim? O pessoal de casa. O caso é o seguinte, existe a Lei da alienação parental, que é o que o Vinícius está aqui explicando. Existe pela 3ª ou 4ª vez, eu vou querer que ele fale um pouquinho sobre isso, pela 3ª ou 4ª vez, uma tentativa de revogação da lei sob um fundamento bizarro que não visa a proteção da criança, não visa a proteção do filho. Vinícius, primeiro, quantas foram as tentativas de revogação da lei e qual foi o destino das tentativas anteriores? Das tentativas sérias, essa é a 4ª, né? 4ª tentativa. A gente tem, resumidamente, a primeira tentativa de revogar foi resultado da CPI dos maus-tratos, onde o pastor Magno Malta levou para a comissão o caso de um cobrador de ônibus de Brasília, Luiz Lima, se eu não me engano, e ele foi acusado de abusar sexualmente das 2 filhas. Bom, o que aconteceu com esse processo já tem muito tempo. Depois de 9 anos, esse pai, que foi afastado das filhas, ele foi inocentado, mas não sem antes ser preso por 9 meses, 7 ou 9 meses, eu não recordo mais. Mas, preso como pedófilo, ele, na verdade, foi torturado na cadeia. Ele hoje está perdendo a visão de um olho, ele não pode mais trabalhar. Inclusive, o Estado foi condenado a pagar a pensão vitalícia para ele por mal que fez a ele. Então, vejam, a primeira tentativa vem de uma denúncia falsa, de uma denunciação caluniosa. Bom, inocentado, mas ainda assim
a Comissão dos Maus Tratos... O Poder Judiciário reconheceu a inocência... Sim, sim. O próprio Poder Judiciário reconheceu a inocência do acusado, sim. que ficou sem ver as filhas por longuíssimo tempo, e o caso dele, não o caso real, a falsa acusação contra ele foi utilizado como pretexto para a primeira tentativa de revogação da lei da alienação parental. Exatamente. A sugestão da CPI dos maus tratos é a revogação da lei da alienação parental. E aí, como essa sugestão foi para o Senado, ela virou o projeto de lei do Senado 498/2018, foi relatado pela senadora Leila Barros, e que ela fez exatamente o que a gente está querendo fazer agora. O que a gente pensa? Não há como, Guilherme, alguém defender a revogação de uma lei dessas se souber do que está falando. É absolutamente constrangedor você pensar em revogar uma lei que protege crianças com os argumentos que estão sendo usados. Então, a senadora Leila fez 3 audiências públicas, onde ouviu por tempo igual pessoas favoráveis à manutenção da lei e pessoas contra a lei. Sabe qual é o resultado das audiências públicas? A lei ficou e a lei melhora. Ela apresentou um substitutivo, onde ela traz algumas pequenas alterações na lei, e hoje se encontra no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. Não contentes... A lei melhora no sentido de ficar mais rigorosa, correto? Sim, sem dúvida. Essa é a sugestão dela. E, na verdade, diante dessa... Foi a segunda tentativa, o mesmo grupo querendo revogar a lei entrou com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, não é? Através de um grupo, Advogadas por Igualdade de Gênero, que é um fato curioso e peculiar por si só, né? Vejam só, a alienação igualdade de gênero e usam bandeira feminista para prejudicar na verdade, para colocar a mãe naquele lugar da mãe exclusiva, da mãe que se dedica, da mãe que não pode trabalhar, que é curioso por si só. Mas, enfim, essa ação ela ainda está tramitando, o último movimento foi até a inclusão de amicus curiae, mas até aqui o parecer, por exemplo, do PGR, foi Augusto Aras na época, ele dava o parecer, inclusive, pelo não reconhecimento da ação, porque o grupo de advogadas não é feito essencialmente por advogados, não tem representatividade e não tem nem pertinência temática. Então, tudo leva a crer que essa ação também vai terminar sem trazer prejuízo nenhum para a lei. E aí agora a gente tem essa tentativa, esse projeto de lei 6371, que surgiu de um relatório do grupo de trabalho da Secretaria da Mulher, e que também recomendo que todos peguem na internet, é muito fácil pegar, relatório da deputada Marília Reis, aonde traz ali, porque a gente não tem tempo muito longo, mas onde traz ali, assim, temos recebido muitas denúncias, mas não dizem quantas são. De fato... Temos recebido muitas denúncias do que... Eu até o senhor, explique, por favor, Vinícius. Explica. Denúncias do que ela alega que tem recebido. As denúncias do relatório são basicamente de que ocorre a inversão da guarda no início de uma ação de alienação parental, ou seja, qualquer um que entra com uma ação e diz que está tendo alienação parental consegue a reversão da guarda para si imediatamente. Essa é a alegação dela, né? Essa é uma delas. Elas alegam também que a lei foi criada por Richard Gardner, né, baseada em Richard Gardner, que foi um pesquisador, um médico psiquiatra americano que cunhou o termo síndrome da alienação parental, que inclusive não consta na lei, não é? O projeto de lei que deu origem em 2308 até falava um pouco de Richard Gardner, mas depois dos trabalhos legislativos, da discussão que teve, os legisladores da época, a gente está falando aí de 2010, eles acharam por bem tirar o termo síndrome da alienação parental, porque, de fato, a gente não precisa deixar a criança ter sequela de um maltrato para poder agir. Essa é talvez, a melhor característica da lei. Continuando aqui, desculpa aqui, Vinícius. Sim. O fundamento seria que mulheres estão perdendo a guarda, estão tendo a inversão de guarda de seus filhos com base em falsas acusações de alienação parental. E com base nisso, elas pretendem, esse movimento pretende a revogação de uma lei. Se nós formos se nós formos aplicar a mesma lógica, a gente deveria estar clamando pela revogação do Código Penal, porque muitas pessoas, né, são presas, muitas vezes são condenadas, muitas vezes são presas preventivamente, depois absolvidas, por crimes que não cometeram.
Guilherme, nesse mês de agosto, na verdade já tem um tempo, a gente fez uma série de lives, eu tenho conversado com muitos juízes no Brasil, porque, enfim, a minha maneira de pensar, eu sou pesquisador, eu não gosto de comprar o que me falam de cara, eu tenho que testar algumas possibilidades. Então, eu tenho buscado muitos juízes, e até hoje eu não conheci um juiz que tenha invertido uma guarda numa inicial de qualquer coisa. Os juízes, eles têm muito cuidado para inverter uma guarda, e na verdade isso se dá depois de 3, 4 laudos feitos sobre a dinâmica da família. Isso se faz depois de longos anos de processo, a gente está falando aí inverter a guarda é depois de um longo processo, mas afastar um pai de um filho em função de uma denúncia caluniosa, desamparada de prova, essa não costuma demorar muito tempo, né? Não, essa na verdade é muito rápida, né? Isso aí também eu comprovei com vários juízes. O que acontece? Qual é a lógica por trás disso? A denúncia sendo verdadeira ou falsa, uma maneira de você conter o dano ali é afastar o agente agressor. Então, infelizmente, como a denúncia, as duas mais comuns, né? Violência doméstica, dentro da violência doméstica acaba sendo injúria e ameaça de morte, porque não tem como provar isso. Então, fica fácil, né? E denúncia de abuso sexual, que aí vai demandar um processo longo para inocentar, como foi o caso do Luiz, lá de Brasília, que foi inocentado depois de 9 anos. O que acontece é que, considerando que possa ser verdade, para conter o dano, é afastar o pai. Alguns juízes seguem a lei e eles não interrompem o contato com o pai, mas, na verdade, eles fazem visitas assistidas nos fóruns, porque, inclusive, isso traz subsídio para a equipe multidisciplinar perceber se há abuso ou não. Porque também tem uma outra coisa. Eu fico imaginando o clima da visita, né? A naturalidade, a espontaneidade do pai e o filho numa sala com um assistente social vigiando, né? É porque a gente não vai ter muito tempo, mas, Guilherme, o que a gente precisa muito no Brasil é capacitação. Porque, por exemplo, existem duas figuras que são como se fossem diagnósticos diferenciais, né? A alienação parental e o estranhamento. A alienação parental é quando uma criança, agora falando do termo técnico, né, quando uma criança rejeita um genitor por ação do outro. E o estranhamento é quando uma criança rejeita um genitor por ações dele mesmo. Então, a criança vítima de abuso dificilmente rejeita o abusador. Dificilmente. Isso aí tem vários estudos que comprovam. Agora, no caso da alienação parental, nada que essa criança faça com o genitor alienado é bom. Então, existem mecanismos, existem ferramentas dentro da psicologia para você começar a fazer diferenciação entre alienação parental e estranhamento. E com isso você começa a ter subsídios para poder decidir e laudar que aquilo ali, na verdade, não é uma denúncia pertinente, não é uma denúncia verdadeira. Mas até isso acontecer, sim, o pai está afastado do filho, a mãe está afastada do filho. E temos outro grande problema. Com esse afastamento, a gente tem a concretização, né? A validação da alienação parental. Porque o que acontece com a... Me diz uma coisa. E como é que está no Congresso? Eu não sei se é conveniente abrir esse tipo de informação, né? Mas, o que poderíamos falar sobre o movimento, as movimentações políticas sobre essa discussão? Sim. Com os deputados que a gente tem conversado, os deputados favoráveis à revogação da lei são minoria, tá? Graças a Deus. A gente está falando aí de 40 deputados no universo de 513. É claro que os 513 não são favoráveis à manutenção. A gente não conversou com todos. Mas o que acontece é que esse grupo de deputadas, inclusive fazia parte a Flor de Lis, né? A esse nível. Esse é um bom nome, né, no grupo. Valoriza bastante. Então, esse grupo de deputadas, na verdade, ouviu uma parte da história. Ouviu justamente o grupo, alguns coletivos, que dizem essas coisas, de que a lei foi usada para proteger pedófilo e tudo. E o que acontece? A nossa busca é justamente por uma audiência pública. Porque, Guilherme, não tem a menor dúvida, se ouvirem os fatos, se ouvirem as pessoas que têm capacidade para falar do tema, que trabalham com o assunto, que estudam, que vivem o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direitos de Família, que é o mais respeitado Instituto de Direitos de Família aqui no país, comprou a briga pela defesa da lei, né? Sim, o IBDFAN, inclusive, fez uma publicação recente, uma revista dedicada ao tema.
Qual é o jurista de direito de família respeitado ou com projeção que seja favorável à revogação? Todos que eu conheço são contra. Os juristas respeitáveis estão ali a favor da manutenção da lei, né? Mas existe juiz, claro. Teve um episódio recente no evento aqui na Emerge, no Rio de Janeiro, onde uma juíza assumiu publicamente que não segue a lei porque ela não concorda com a lei. Eu falei jurista, né? Não apenas juiz, né? Sim. É o que eu estou dizendo. Quem é respeitável segue a lei. Mas a gente não pode deixar de pensar também que existem pessoas com viés absurdo. E que, na verdade, o termo exato é fanático. Fanático é aquele que insiste numa tese, apesar de todos os fatos mostrarem o contrário, e ele não muda o argumento. Não é? A gente hoje vive no mundo caminhando cada vez mais para a igualdade, e infelizmente tem muita gente no Brasil que ainda tem o viés antigo dos anos 50, o pai pagador de pensão e a mãe cuidadora. Eu acho que nem o pai quer só... mãe, né? O que prejudica as mães também, né? Exatamente. Eu acho que nem o pai quer só pagar pensão, porque o homem tem cada vez mais pego esse lugar de cuidador também. Até brinco, o pai não ajuda a mãe, o pai é pai. E a mãe também não quer mais o lugar de cuidadora só porque ela hoje trabalha. Hoje ela se realiza em diversas áreas. Ela não é mais só realizada quando é mãe, né? Então, é o que eu vinha falando, né? A própria Constituição começa com esse movimento, a gente tem o Código Civil, tudo traz para a igualdade, exceto quando a gente fala disso. E talvez o que a gente precise falar é que, Guilherme, a quem interessa a revogação da lei? Só interessa a revogação da lei para quem quer o direito de poder fazer alienação parental impunemente. A verdade é essa. Existe, aí agora caso você em casa esteja assistindo, esteja ouvindo pela Rádio Armazém, ou pelo canal Saiba Direito do YouTube, ou por qualquer outro meio, Face, qualquer outro meio, eu informo, existem decisões reiteradas não, mas crescentes, de condenação por danos morais, quando caracterizada, quando comprovada a alienação parental. Não é uma ação fácil, não é uma ação barbada, mas existem e com condenações pesadas. Tu é do Rio de Janeiro, né, Vinícius? Sim. Aí no Rio de Janeiro, um casal de idosos obteve uma indenização de R$50 mil porque a nora os acusou de maus tratos no intuito de afastá-los, né? Lembro, eu queria um comentário teu, Vinícius, que a alienação parental não é só contra o pai ou contra a mãe, também é contra os avós. Sim. Fora do Brasil, inclusive, esse movimento tem bastante força. Se fala em alienação familiar. Né? Alienação familiar. Exatamente. Porque em inglês o termo parental é referente só a pai e mãe. Né? Então, lá, muitos lugares estão mudando parental para familiar. Né? Aqui, para a gente não teria tanto esse problema, porque o próprio texto parental remete também a avô e avó. E com agravante, né? O avô e a avó que convive com o neto, que ajuda nos cuidados com o neto, vive mais e vive melhor. Isso aí tem literatura vasta para confirmar isso. Mas o contrário, um avô e uma avó afastados de um neto, eles vivem menos e pior. Então, na verdade, a gente está falando aí de uma condição que pode abreviar a vida de uma pessoa, de um ser humano. Não é? E sonegar do outro ser humano memórias fantásticas que ele pode ter pela convivência com a avó e com a avó. Né? Exatamente. É um pouco do rompimento com a história que fez a gente chegar até aqui. Né? Quando a gente pensa que a lei da alienação parental veio evoluindo, né? Ela veio, na verdade, da necessidade de várias leis anteriores, ela veio fechar uma lacuna ali que faltava. E agora, quando pedem a revogação, é como se quisessem desfazer a história que foi feita até aqui. Né? A gente, inclusive, conseguiu agora o requerimento para uma audiência pública pela Comissão de Segurança Pública. Não é? E muita gente pergunta... De qual? Do Congresso Nacional? Do Congresso Nacional. Porque, na verdade, o que acontece? Quem pediu foi o deputado Antônio Furtado, e em conversas com a gente ele falou, pô, Vinícius, mas aguenta aí, a alienação parental não é crime, mas quando uma pessoa comete uma denunciação caluniosa, ela está incorrendo em um crime. Então, veja, a alienação parental não é crime, mas o alienador, quando faz uma denúncia falsa contra o outro genitor, está incorrendo em crime. Quando você tem a desobediência de uma ordem judicial, você está incorrendo em crime. O Código Penal prevê como crime o descumprimento de ordem judicial,
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 27, diz que é dever de ambos os genitores cumprirem as ordens judiciais, cumprir e fazer cumprir, e mesmo assim eu vejo muitos casos em que o juiz defere uma ordem de busca e apreensão do menor e não há um reconhecimento imediato de que houve uma alienação parental. Se cria toda uma discussão, sendo que por isso, se eu preciso que venha a opção de justiça me obrigar a cumprir uma ordem judicial, significa que eu vou descumprir, eu não cumpri necessariamente. Sim, por isso que é importante o olhar vamos dizer assim, multidisciplinar da matéria. É claro que se a gente ficar só na lei 2.318, não tem nada de criminal ali. Ali é uma lei educativa. Mas a gente tem, na verdade, a prática da alienação parental incorrendo em diversos crimes. Aí, o que você fala, por exemplo, subtração de menor, está no ECA. Aí você pode falar melhor que eu, acho que é o 237, o 249 também. Então, a gente precisa debater isso para, inclusive, quando acontecer uma medida dessa, uma busca e apreensão, já seja ligado diretamente à alienação parental. Porque aí, quando tiver lá o processo de família correndo de alienação parental, você consegue aumentar o tempo de convivência com o genitor alienado e você começa a reverter esse problema. Que na realidade é um desafio, né, Vinícius? Porque se o tempo de convivência fosse o que está na lei, no artigo, se você está em casa, já for curioso, for advogado, artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil, ali fala, o tempo de convivência, ali fala, a guarda será compartilhada como regra e o tempo de convivência será dividido de maneira equilibrada. Se isso fosse aplicado, talvez, Vinícius, tu e eu não estivéssemos aqui debatendo sobre esse assunto, porque se o tempo de convivência fosse equilibrado, muitas pessoas que são vítimas de alienação parental não seriam. Exatamente. Eu tenho mais 7 minutinhos aqui que eu tenho compromisso e já me chamaram, já estão entrando às 6 horas. Mas, terminando isso, por conta dessa iniciativa do 6371, a gente fez uma campanha chamada Lei Fica, que uniu diversos setores da sociedade, diversas associações, e produziu material para isso. E, na verdade, por conta dessa campanha, eu inclusive me aproximei de uma psicóloga americana chamada Jennifer Harman, e ela tem um TED Talk que é interessantíssimo, que fala exatamente disso. Não há alienação parental que resista à guarda compartilhada. Por quê? Ela conta até a história. O casal separou. Então, no primeiro panorama, a criança foi afastada, vou botar da mãe aqui, para que a criança foi afastada da mãe, e o pai fala mal da mãe o tempo todo. Como essa criança não vê a mãe, qual é a tendência da criança? Acreditar que aquela mãe não é legal, que aquela mãe... Isso é alienação parental. Agora, se você tem a convivência equilibrada, não adianta o pai falar mal da mãe, porque quando a criança conviver com a mãe, ela vai ver que a mãe não é daquele jeito. Então, veja, e até uma coisa interessantíssima que ela fala, o alienador dificilmente muda o comportamento, né? Até porque o alienador está associado a algumas condições mentais que implicam em um problema de empatia. Aí a gente ia acabar aprofundando muito, mas o fato é que o alienador dificilmente muda o comportamento. Mas quando você equilibra a guarda, você, na verdade, dá condição da criança ver quem é quem. E a criança consegue, com isso, na verdade... Desenvolver vínculos, né? Desenvolver laços. Exatamente. Que aí é onde eu ia chegar. A Elizabeth Badinter, ela tem um livro que é o mito do amor materno. Na verdade, ela apresenta o amor conquistado. E ela prova no livro dela, com várias pesquisas e argumentos, que o amor vem do afeto e o afeto vem da convivência. Se você tira a convivência da criança com um genitor, seja ele mãe ou pai, você, na verdade, impede que a criança tenha afeto por aquela pessoa, e se você não tem afeto por aquela pessoa, você não vai desenvolver amor. E a pior de todas as coisas, uma criança que cresce sem amor ao pai, a uma mãe, é uma criança pela metade, é uma criança que vai ter, para começar, problemas relacionais. E daí vem uma bola de neve, Guilherme, com vários problemas de saúde mental e física, que essa criança, na verdade, está condenada a uma vida preto e branco pela metade. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a campanha A Lei Fica é colorida, porque é como a infância tem que ser. Na verdade, a guarda equilibrada dá cor para a vida da criança, né? Eu sei que está com tempo limitado, e nós todos estamos, mas eu queria que me respondesse, se possível, o seguinte. Para quem está em casa nos assistindo, quem está em casa nos assistindo pela Rádio Armazém
ou por qualquer outra plataforma e deseja ajudar na campanha, quais são as suas sugestões? De que maneira essa pessoa pode participar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é romper a bolha de pessoas que são atingidas por esse assunto. De maneira geral, esse assunto chega para as pessoas que passam pelo problema. E é interessante como isso é repetido várias vezes pelos pais que eu converso na Anfipa. E aí é preciso dizer, a Anfipa ela tem pais, mães, avós e avós. Pai é uma forma genérica de me referir à família da criança. E é interessante como eles dizem que se eles não passassem pelo problema, eles não acreditariam que isso é possível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é romper a bolha. E como é que a gente rompe essa bolha? Com programas como o seu, que traz para a audiência essa fala, que é impensável para quem não conhece. E para as pessoas que querem ajudar, por exemplo... Qualquer um pode ser um retransmissor de informação. Exatamente. É uma coisa que eu digo também, para quem passa por esse problema, a primeira coisa para você poder resolver é entender do que se passa. Então, tem muito conteúdo bem feito na internet, disponibilizado gratuitamente, e a primeira coisa que qualquer um que passa pelo problema pode fazer é compartilhar. Compartilhar massivamente, para que a gente possa romper a bolha e levar essa discussão para a sociedade. Porque a gente não pode estar pensando num país melhor tratando as crianças de uma forma pior. Não tem, a conta não fecha. Você não tem futuro se você negligencia crianças. E é isso que é a alienação parental. Né? Por exemplo, hoje a gente tem um grande problema com a morosidade do judiciário. Quanto mais tempo demora uma decisão no judiciário, mais tempo a alienação parental corre. Vai cristalizando uma situação. Né? O Vinícius, os canais de acesso, links eu deixarei nos comentários no canal Saiba Direito todos os links das plataformas, Face, Insta, que as pessoas poderão acessar. Mas, para quem está em casa, como as pessoas podem buscar mais informações sobre o movimento, sobre a Anfipa, sobre o movimento A Lei Fica, sobre o movimento O Filho Não é Mobília, que a campanha já... Sim. Tu poderia falar 30 segundos aí, dicas de como buscar mais informações e como se conectar ao movimento, caso alguém queira se engajar a ele? Existem páginas grandes, a página de Alienação Parental Brasil, do André Zanella, inclusive disponibiliza um link para um grupo de WhatsApp, onde as pessoas podem interagir com outras pessoas que passam pelo problema, o Diário de Alienado. A Anfipa a gente está retomando, que é, ironicamente, antes da pandemia eu não acreditava muito em rede social. Então, as páginas da Anfipa estavam meio paradas. Mas estão retomando o processo. Tem a Associação Brasileira Criança Feliz, o Observatório da Alienação Parental, o Instituto Proteger. Mas o mais importante de tudo, quando colocar alienação parental no Google, ele vai começar a te levar para uma página que te leva para outra, porque não tem jeito. As páginas se relacionam. Né? Ou até o meu mesmo. A alienação parental vai encontrar uma página, vai ter o contato do Vinícius, o meu, o de Sérgio, de várias pessoas que estão se movimentando. Exatamente. Hoje a gente tem essa vantagem nas redes sociais. Até você falava das redes, né? As minhas redes pessoais, inclusive, que inicialmente era de fotografia de uma coisa ou outra, hoje tem muito assunto lá disponível. E a ideia é essa, né? Que as pessoas consigam ter informação. Porque, Guilherme, o pai ou a mãe que passa por alienação parental e que entende o que é alienação parental, inclusive consegue resolver melhor os problemas, ele consegue saber como procurar um bom advogado, ele consegue conversar com o advogado o que ele quer, ele consegue pensar num plano parental que queira ter com o filho, ele consegue já prever alguns atos que a outra parte pode ter, porque, na verdade, infelizmente, tem uma receita de bolo da alienação parental. Algumas coisas se repetem demais. Então, o primeiro passo para qualquer um que está passando pelo problema é dar uma estudada sobre o assunto, conversar e, principalmente, compartilha com todo mundo, porque quanto mais pessoas a gente chegar, a gente muda essa situação. Rapidamente, ainda, se puder terminar aqui, eu queria chamar a atenção, por exemplo, da necessidade de você procurar uma notícia confiável. Né? Recentemente, a Mídia Ninja publicou uma reportagem de um coletivo aí que, enfim, prega a revogação da lei, e ele tem fatos mentirosos do começo ao fim. Um deles é que a lei é inconstitucional pela ADI que está tramitando. Aí eu te pergunto, como é que uma lei pode ser inconstitucional se a ADI ainda está tramitando e o parecer é favorável? Exatamente. É que a gente fechar uma gaveta com a chave dentro, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, na verdade, levar essa discussão para a sociedade, porque qualquer pessoa que sabe um pouquinho
vai ler essa notícia e vai saber que é falsa. E aí a pergunta que vem é, por que precisa falar mentira para pedir a revogação de uma lei? Eu acredito que quando alguém precisa mentir, é porque não confia na sua verdade. Exatamente. E que a outra coisa que eu tenho dito muito, a nossa causa, Guilherme, é nobre. A gente está defendendo o direito da criança poder viver e se tornar um adulto saudável. A gente está defendendo a criança, mas com isso a gente defende o país. É uma luta difícil, né? É muito trabalho de formiguinha, é convencer um, convencer o outro, mas a gente está chegando lá, sabe? Quando eu penso do panorama em maio, a primeira vez, na verdade foi comecinho de junho, quando eu fui a Brasília a primeira vez, a gente estava com receio da lei ser revogada no apagar das luzes, porque tinha aí um requerimento de urgência pedido dentro dessa comissão. E hoje a gente está dialogando, a gente está conseguindo audiência pública e outras coisas bacanas que estão aí para vir. Pretenderem revogar a lei no apagar das luzes, em regime de urgência, já é um sinalizador de má fé, né? Exatamente. Num período também que está em pandemia, né, Guilherme? O país não está bem. A gente tem gente passando fome, tem gente que está perdendo as casas. Então, é complicado no momento desse gastar energia e dinheiro público do Congresso para revogar um direito de uma criança. Isso por si só já devia ser um excelente argumento para pensar que talvez não seja bom revogar a lei. Perfeito. Vinícius, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Parabéns pela luta, né, pela nossa luta, pelo movimento que existe a Anfip, existem dezenas de outros. Sim. Movimento internacional. É uma discussão intensa que acontece e o grande público acaba não tomando conhecimento, porque é uma discussão recente e uma minoria organizada consegue se sobrepor a uma maioria menos organizada, né? Mas parabéns. Exatamente. Eu que peço desculpas, agradeço pelo convite, peço desculpas por não ter mais tempo agora, especificamente hoje, por conta de outros compromissos que eu tinha assumido. E quem me conhece sabe até que eu falo mais devagar. Eu estou tentando falar rápido para poder dar conta. Mas é interessante isso que você falou, porque a própria Jennifer Harman fez um documento para a gente, para entregar para os deputados. Ela conseguiu 30 associações internacionais para também endossar a nossa luta. Então, a gente não está sozinho nem no Brasil. A gente só precisa, de fato, ser escutado. Eu fiz eu respeito de um programa na rede RDC, uns meses atrás, que foi pico de audiência, numa segunda-feira de tarde, foi pico de audiência, acho que tu participou também, tu acompanhou, né? Não participou, mas tu acompanhou, com manifestação de ativistas de Portugal, Argentina, Chile, além do Brasil inteiro, né? Então, é um tema muito sensível esse. Sim, Portugal está muito próximo da gente também na questão da alienação parental, a gente está fazendo muita coisa junto. Portugal, você vê que em Portugal o judiciário lá é melhor que o nosso, né? Lá eles cumprem a lei. Né? Lá eles cumprem a lei, isso que eu ia falar. Lá eles cumprem a lei. Muito obrigado, Vinícius. Você que está em casa, muito obrigado pela atenção. Peço que você compartilhe essas informações. A informação, o conhecimento e a informação é a maior arma de revolução social. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.